como saber qual o RPM do meu motor, para eu saber se vale a pena ou não trocar por um servomotor. Então não seria vantajoso em questão de força você trocar o motor. Lá, menos 3.000 e mais 3.000. Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série de servomotores. Bom pessoal, nesse vídeo então eu vou mostrar para você como você vai configurar o seu servodriver para funcionar no modo de posicionamento, tá bom? E vou tirar dúvida do pessoal que deixou nos comentários perguntando como que eu descubro qual é o RPM do meu motor de passo. Porque eu falei que dependendo do RPM, o seu motor de passo vai perder muito torque e aí as pessoas ficaram com dúvida de como descobrir o RPM. Nesse vídeo, então, eu vou explicar como você pode calcular isso, tá bom? Então fica ligado que tem bastante conteúdo. E lembrando que se você quiser comprar o conjunto de servodriver e servomotor, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link direto para a loja onde eu comprei. Você vai comprar esses produtos no AliExpress, mas de um vendedor que tem estoque no Brasil. Então os produtos vão chegar na sua casa em 3, 4 dias e você não vai pagar a taxa de importação porque o produto já está no Brasil. Eles vão mandar direto para você sem você ter que pagar a taxa de importação. Então, se você está interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, então, como você vai configurar o servodriver e o servomotor para funcionar no modo de posicionamento, tá? Só que antes de eu mostrar para vocês como fazer isso, eu vou esclarecer algumas dúvidas que vocês me mandaram nos vídeos passados. A maior dúvida foi a seguinte: como saber qual o RPM do meu motor para eu saber se vale a pena ou não trocar por um servomotor, tá? Então vamos lá. Vocês lembram quando eu mostrei esse gráfico que é específico desse motor Easy Servo de 120 kg, né? Eu tinha mostrado que conforme aumentava o RPM, o torque do motor desabava. E aí eu falei para vocês, se você for ficar nessa faixa aqui de RPM, o seu servomotor vai ter um torque bem maior do que o servomotor que eu comprei. Se você for trabalhar nessa faixa aqui, você vai ter mais ou menos o mesmo torque do servomotor. E se você for trabalhar em velocidades maiores, o seu torque vai ser muito pequeno, né? Vai ficar muito defasado, o seu motor de 120 kg não vai dar conta. E aí muita gente ficou na dúvida, então como que eu calculo qual é o RPM que eu estou trabalhando para eu saber em que faixa que eu vou estar no gráfico? Pessoal, esse gráfico aqui é desse motor, tá? O que eu vou explicar, você pega o conhecimento, mas aplica no gráfico que você tem aí do seu motor, certo? Todos os meus exemplos aqui vão ser em cima do motor de 120 kg. Então vamos lá, como que funciona? Como que você vai calcular o RPM da sua máquina? Eu vou dar 3 exemplos que vai cobrir todas as opções, tá? Vocês vão ver que o raciocínio é o mesmo, mas eu vou dar 3 exemplos diferentes para fortalecer aí o seu conhecimento e para você não ter dúvida, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro exemplo. Como saber o RPM do seu motor de passo? O que é RPM, pessoal? Revoluções por minuto. Então eu tenho uma situação que é a seguinte: sabendo que a mecânica da sua máquina está utilizando um fuso 1605. O que é um fuso 1605? É um fuso que tem 16 milímetros de diâmetro e 0,5 milímetros de passo. Tá? Poderia ser um 1610, então seria 16 de diâmetro, 10 de passo. E assim por diante. Tá? Aqui no exemplo, então, é um 1605. Ele está ligado diretamente no motor, não tem nenhuma redução, não tem nada. Está ligado direto no motor. Então a gente sabe que ele vai deslocar 5 milímetros em uma volta, porque o passo é de 5 milímetros, tá? Daí vamos lá, como que você vai fazer o cálculo? Você precisa saber como que a sua máquina está configurada. Quantos milímetros por minuto a sua máquina consegue se mover? Ou ela executa o trabalho, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um valor qualquer. Vamos colocar aqui 2.000 milímetros por minuto. A sua máquina se desloca a 2.000 milímetros por minuto. Então, é o seguinte, uma volta, né? O passo da sua máquina é 5 milímetros, que o fuso é 1605. E em um minuto de deslocamento, né? Ela anda 2.000 milímetros. Então é 2.000 aqui, ó. Então ela tem um passo de 5 e ela anda 2.000 milímetros em um minuto. Como o RPM é revoluções por minuto e o nosso deslocamento já está em minuto, a gente está na mesma grandeza, tá? Então o que a gente vai fazer? Se em um minuto ela anda 2.000 milímetros e cada volta são 5 milímetros, é só você dividir o deslocamento, que é 2.000, por 5, que é o passo. Isso vai dar 400 RPM.
Então o seu motor vai girar 400 vezes por minuto e cada volta que ele gira anda 5 milímetros, então em 1 minuto ele vai andar 2.000 milímetros por minuto, tá? Então o seu motor está a 400 RPM. Então se você pegar aquele gráfico, né, no caso se eu estivesse utilizando esse motor, em 400 RPM eu estaria nessa opção aqui, ó. Se eu tivesse com uma fonte de 60 volts, eu estaria um pouco acima, né, um pouco melhor do que esse servomotor de 1000 watts. Se eu estivesse utilizando uma fonte de 48 volts, eu estaria exatamente igual ao servomotor de 1000 watts. Então, daria na mesma utilizar um easy servo ou o servomotor, em questão de torque, tá, pessoal? Em questão de torque a gente está falando. Então, vamos lá, exemplo 2. A gente tem uma mecânica, né? A mecânica da sua máquina está utilizando uma movimentação com um motor ligado a um pinhão que está em contato direto com uma cremalheira. E a sua máquina, ela está se movendo, até fazendo os trabalhos a 4.000 milímetros por minuto. 4.000 milímetros por minuto. Você precisa saber quanto que é o passo do seu sistema, pessoal. Se você já tem uma máquina funcionando, você já fez esse cálculo, você já sabe quanto que ela se desloca em uma volta, porque você precisou dessa informação para definir lá os passos por milímetro lá na configuração da sua controladora. Então você já sabe quanto que ela se desloca, qual que é o deslocamento em uma volta do seu motor, senão você não teria conseguido fazer o cálculo dos steps, tá? Vamos chutar aqui que essa máquina, ela anda 80 milímetros. Então, uma volta completa do motor ali na cremalheira movimenta 80 milímetros, desloca 80 milímetros. E a gente tem deslocamento por minuto de 4.000. Então é só fazer os 4.000 dividido por 80. Isso vai dar 50 RPMs. Então, esse motor ligado direto na cremalheira, se ele tiver essa condição aqui de andar 4.000 milímetros por minuto e tiver um passo de 80, então se a gente fosse olhar no gráfico, então 50 RPMs nesse gráfico seria aqui, né, pessoal? Nessa parte aqui do começo. Ou seja, o motor ia estar com o torque no máximo, tá? Então, com certeza, usar um easy servo de 120 kg nessa situação seria melhor que usar esse servomotor de 1000 watts. Porque a gente estaria nessa parte de torque com o servomotor e aqui você estaria nessa parte aqui com o easy servo, né, ou com o seu motor de passo. Então não seria vantajoso em questão de força você trocar o motor. Vamos agora para um terceiro exemplo. Vamos pegar quase que a mesma situação anterior. Então o que a gente tem de diferente aqui? No exemplo anterior, a gente tinha um motor ligado direto na cremalheira. Nesse caso, nós temos um motor ligado num redutor de 4:1, ligado numa cremalheira, tá? Vamos colocar aqui agora, como a gente coloca um redutor na máquina, a gente aumenta a força da máquina. Então a gente pode aumentar a velocidade. Então vamos imaginar que agora essa sua máquina, ela está funcionando a 8.000 milímetros por minuto. E só que agora o passo dela vai ser dividido por 4. Então, o que antes era 80, agora é 20. Então, ela tem 20 de passo, porque o redutor planetário, ao mesmo tempo que ele está aumentando a força em 4 vezes, ele está dividindo o deslocamento em 4 vezes, tá? Então, o que era 80, agora passou a ser 20. E o deslocamento aqui é 8.000. Então, a gente vai fazer 8.000 dividido por 20. A gente vai cair nesse caso aqui para 400 RPM. Olha só, 400 RPMs, pessoal, a gente cai aqui nessa faixa aqui do gráfico, certo? Aonde o servomotor que tem 40 kgfs está igual ao easy servo de 120 kg. Só que tem um porém, né? Esses 40 kgfs aqui do easy servo, ele vai ser multiplicado por 4, porque a gente está utilizando um redutor, né? Está utilizando um redutor 4:1. Então ele tem 4 vezes mais força. Então é a mesma coisa que ele tivesse 160 kgfs. Então ele vai estar funcionando a 8.000 milímetros por minuto, 400 RPMs, só que ele vai ter força de um motor de 160, tá? Ele não vai estar com força de 40. Por isso que quando você coloca um redutor planetário na sua máquina, você pode aumentar a velocidade, porque mesmo que ela caia no gráfico, o redutor dá mais força para ela. Então, por exemplo, se ela tivesse caído aqui, ó, para 20, se
Se eu estivesse trabalhando numa velocidade maior e ela tivesse caído para 20, o redutor ia fazer vezes 4, então ela ia estar com 80 kgfs. Então você tem que pensar na hora de ver o gráfico se a sua máquina tem redutor ou não, porque isso vai fazer diferença. Então basicamente é isso aqui que você precisa saber. Quanto a sua máquina se desloca em 1 minuto e qual que é o passo desse deslocamento, né, de uma volta completa do seu motor. Daí você faz a conta e chega no RPM. Tá, então isso foi só para esclarecer aí o pessoal que estava na dúvida de como fazer o cálculo do RPM. Agora então a gente vai partir para essa parte aqui, ó. A gente vai fazer o modo posicionamento, tá? Esse driver, pessoal, esse driver aqui, ó, ele já vem configurado, né? O default dele já é para o modo posicionamento. Todos os parâmetros do motor, como corrente, RPM, modelo, tudo certinho, ele já faz isso de forma automática. Ele já lê o motor, né, os dados do motor, e já configura de modo automático. Então, praticamente, você não vai ter que mexer em quase nada. Então, são pouquíssimos os parâmetros que você precisa olhar. O parâmetro 4 do P0, você precisa deixar no 0. Ele já vem de default no 0, tá? Que é o modo de posicionamento. O parâmetro 35 do P0 é como que você vai utilizar o seu driver. Aqui no caso a gente vai utilizar como pulso e direção. Então ele já vem com default 0, já está tudo certo, tá? E o parâmetro 36 do P0, ele está perguntando para você qual que é o default da direção. Então, por exemplo, se o seu motor está girando para a direita e você quer inverter, você muda aqui e faz a reversão, tá? O 0 é o default, é o modo normal, né? Se você precisar inverter o motor, né? Por exemplo, você tem um motor de cada lado da sua máquina e eles estão espelhados, você precisa inverter. Você pode inverter passando aqui para 1, tá? Ou você pode deixar tudo 0 e inverter lá na controladora, daí depende de como você quer utilizar. Não precisa ser no servo driver, dá para mexer tanto no servo driver quanto na sua controladora. Outro parâmetro que você tem que verificar é o 98 do P0, que ele precisa estar 1, né? Que é para o motor estar habilitado. E o parâmetro mais importante, que até agora é o único que a gente vai mexer, né? Porque no 98 a gente já mexeu no vídeo passado, mas senão você teria que mexer nesse vídeo. É o parâmetro 72 do P1, que é os micropassos, quantos passos por revolução, tá? É aqui que a gente tem que mexer, e aqui tem uma pegadinha aí que se você não prestar atenção você pode fazer besteira. Então vamos lá. Como que você vai configurar então para o modo posicionamento? Praticamente você vai mexer em 2 itens. Lá no 98 do P0 você vai habilitar passando para 1, você vai colocar 1 lá. E no parâmetro 72 do P1 você vai informar quantos passos por revolução, quantos passos você quer que seu motor tenha para dar uma volta, tá? E lembrando que o valor que você colocar lá, o driver internamente vai multiplicar por 4, pessoal. Isso aqui é muito importante você saber. Eu vou pegar aqui um driver comum de Easy Servo, por exemplo. Olha só, lembra como a gente configurava aqui? Ó, a gente tem 800 passos por revolução, 1.600, 3.200, 6.400. Você via aqui qual era o passo por revolução e configurava nas chavinhas. Aqui é o seguinte, você vai falar quanto você quer, ele vai de 0 a 8.000, só que esse valor é vezes 4, tá? Então, dá para fazer uma divisão absurda, né? Então, teoricamente, você consegue fazer de 0 a 32.000 posicionamentos em uma única volta. Olha a resolução, pessoal, 32.000 pontos de parada em uma volta, tá? Mas vamos lá, como que você vai configurar? Se você configura lá no seu driver hoje para 800, o que você vai fazer? Se você quer então 800 pulsos por revolução, você tem que lembrar que ele faz internamente vezes 4. Então você vai informar um valor dividido por 4. Então se você quer 800, você vai colocar no parâmetro 72 do P1, você vai colocar 200. Porque daí ele vai fazer vezes 4, que dá os 800 que você queria. Se você quer configurar 1.600, então você vai configurar 400, que daí ele faz vezes 4, dá os 1.600. Se você quer configurar 3.200, você coloca 800, que internamente ele vai multiplicar por 4. Então você só precisa saber disso. O valor que você quer, você divide por 4 para informar no driver, tá? Simples assim. Como que a gente vai fazer? A gente vai configurar aqui em 800, tá? Eu vou configurar em 800 paradas por revolução, então eu tenho que informar no driver o valor de 200. E eu vou conferir lá se o 98 está habilitado. É bem fácil, se o LEDzinho estiver aceso,
quer dizer que está habilitado. Eu já mostrei nos vídeos passados, então se você não sabe do que eu estou falando, assiste os outros vídeos, tá? Tem uma playlist só de servomotor, onde eu explico passo a passo. Assiste na sequência para você não se perder. Então vamos lá, vamos pegar o driver, vamos ligar tudo e vamos para a parte de configuração. E eu vou mostrar para vocês aí como configurar o parâmetro, então. 172, como salvar, e depois eu vou ligar numa controladora para vocês verem funcionando. A gente vai ligar o cabinho do encoder, eu já tinha mostrado no vídeo passado. A gente vai ligar o cabo de alimentação no 220 e também o cabo do motor. Eu já mostrei como fazer esse cabo aqui, né? Como fazer essa ligação no vídeo passado. E agora o que tem diferente nessa parte? A gente vai ligar o cabo de conexão com as informações, né? Que é esse cabinho aqui, que vem no kit. Na outra ponta dele tem vários fios. Eu já liguei no meu conectorzinho da controladora, olha só. Direção mais, direção menos, pulso mais e pulso menos. A gente vai utilizar esses 4 fios aqui para fazer o controle. Então, pulso mais, pulso menos, dir mais e dir menos. Como que você vai fazer? Você vai simplesmente ligar o cabinho aqui, ó. E depois vai ligar na sua controladora. Eu não vou explicar agora essa parte aqui, tá, pessoal? Porque cada controladora vai ser de um jeito. Eu vou explicar aqui a parte da configuração primeiro. Vamos lá, eu vou alimentar então. Deixa eu tirar esse cabo, senão vai ficar ruim de vocês enxergarem. Eu vou alimentar o driver e a gente vai fazer as configurações do parâmetro 172. Então olha só, pessoal, a gente ligou o driver. Eu vou voltar aqui. Note que do lado do D tem um pontinho ligado. Isso quer dizer que o motor está travado, está habilitado. Então aquele parâmetro 98 do P0 já está 1, então a gente não precisa mexer. Então esse parâmetro aqui ele já está configurado para 1, porque senão, se tivesse 0 eu conseguiria mexer com a mão, tá? E como que você sabe? Aquele LEDzinho, aquele pontinho ali está aceso do lado do D. Então agora a gente vai no parâmetro 72 do P1. Então a gente vai navegar aqui. Então a gente vai até a letra P. Vamos dar um set. A gente vai no P1. Então vai no P1, dá um set. E agora a gente vai no parâmetro 72. A gente vai até o parâmetro 72 do P1, vamos dar um set. Por default, ele vem como 2500, tá? A gente vai mudar isso para 200. Então a gente vai descer até o 200. 200, dá um set. Beleza. O 200 aqui, internamente, ele vai fazer vezes 4. Então, ele vai me dar 800 posições, né, por revolução. Então, eu vou ter 800 pontos por revolução, que é a mesma coisa quando a gente marca no driver do motor de passo normal, a opção 800. Tá? Aqui, no caso, eu marco 200 porque ele faz vezes 4 internamente. Agora, a gente precisa voltar, ir até a letra E, até o set e segurar para ele gravar. Depois que ele gravou, pessoal, aconselho que você tire da tomada, desligue, espere ele apagar por completo e depois ligue novamente, tá bom? Então olha só, pessoal, a gente desligou, aproveitar que eu desliguei, vou ligar o cabo de dados. A gente vai ligar ele aqui. Só entra em uma posição. E esse conector aqui eu vou ligar lá na minha controladora DD-CSV versão 4, tá? Então beleza, ó, liguei aqui o cabo de dados e já liguei lá na minha controladora, tá? Não se preocupe com o tipo de ligação elétrica na controladora agora, porque eu vou fazer um vídeo específico de cada uma das controladoras, tá? Esse vídeo é só para vocês verem o que você tem que configurar no servo driver e eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento, tá? Mas depois vai ter um vídeo específico de cada uma das controladoras, como que você configura na controladora. Na parte do servo motor e do servo driver, é só isso que você tem que fazer. Agora, o restante da configuração daí é normal em cada uma das controladoras, tá? Como se você estivesse colocando qualquer tipo de motor de passo. O esquema de ligação e o esquema de configuração é o mesmo, tá, pessoal? Você tem que imaginar que agora esse conjunto é um motor de passo com 800
micropassos por revolução, tá? É isso que você tem que saber. O restante agora de como liga nas controladoras é exatamente igual você liga qualquer motor de passo, tá bom? Então vamos lá, eu vou energizar agora o sistema. Deixa eu colocar a controladora aqui para vocês verem. Então, pessoal, olha só que legal. Eu já tenho minha controladora, ela já está configurada, tá? Aqui, ó, quando a gente liga, ele vem no modo, ele já fica no modo de velocidade ali, ó, para mostrar os RPMs, tá? Você vai ver que eu configurei para girar 3.000 RPMs. Então a gente vai ver aqui os 3.000 RPMs. E olha só que legal. Olha aqui no visor. Para um lado, para o outro. É muito legal, pessoal. Vocês viram a vibração? Não tem vibração nenhuma, tá? O motor, ele não tem ruído e vibração. É muito baixo, muito baixo mesmo. E olha que legal. Olha os 3.000 RPMs ali, ó, no visor. Para um lado e para o outro. Lá, menos 3.000 e mais 3.000. Vocês viram como é simples fazer a configuração para o modo de posicionamento? Nós mexemos em dois parâmetros. Um parâmetro para habilitar o motor e o outro parâmetro para definir os micropassos, porque ele já vem como default para ser modo de posicionamento. Então, praticamente, você não tem que fazer nada, tá? Só configurar aí os micropassos que você quer. Eu configurei, então, para 800. É como se eu estivesse fazendo um motor de passo com 800 divisões por volta, tá? Na parte da controladora, do mesmo jeito que eu já expliquei como configura um motor de passo, você vai fazer a mesma coisa agora. Agora você vai ligar os 4 cabos que vêm de dados ali, direção mais, direção menos, P mais e P menos, né? Pulso mais e pulso menos na controladora, do mesmo jeito que você liga o motor de passo. Isso na RNR EcoMotion ou em qualquer outra controladora. Mas fique tranquilo, se você está com dúvida ainda, os próximos vídeos agora vão ser sem parte de teoria. A gente vai fazer um vídeo de prática em cada uma das controladoras. Então, da RNR EcoMotion, das controladoras DD-CSV versão 3, 4 e Expert, tá? Vai ter um vídeo para cada um, só já na parte da mão na massa, a parte prática, sem mais nenhum conteúdo teórico, porque já foram vários vídeos teóricos, né? E acho que vocês já entenderam aí o esquema, né, de como funciona. E se você estiver interessado nesse tipo de motor, nesse servomotor aqui, pessoal, na descrição do vídeo vai ter o link para você ir direto para a página do AliExpress, que tem esse motor direto aqui no Brasil. Não vai pagar taxa de importação porque os motores já estão no Brasil, tá? Eles têm um galpão em São Paulo e eles vão mandar de lá como se fosse uma compra feita aqui dentro do Brasil mesmo. Você não vai pagar taxa de importação, vai chegar em 3, 4 dias na sua casa e vocês viram aí, se você está seguindo os vídeos, a qualidade do produto, né? Vocês viram que chegou bem embalado e funciona muito bem. Bom, pessoal, vocês viram aí o motor funcionando, vocês viram aí como é simples, né? Modo de posicionamento, o servodriver praticamente já vem pronto para isso, você só precisa habilitar o motor e colocar aí a configuração de micropassos que você quer por revolução. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, nos próximos vídeos vai ser vídeo somente de prática, mostrando a utilização e configuração dos motores, né, dos servomotores, nas controladoras RNR EcoMotion e nas controladoras DD-CSV versão 3, 4 e Expert. Então fica ligado. Então é isso, pessoal. Deixa o like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.